No vídeo de hoje eu vou comentar e apresentar para vocês o que é que eu considero como as 3 principais etapas para a avaliação e implementação dos fatores de riscos psicossociais dentro do PGR das empresas. Aí eu sei que você quer ir logo para o conteúdo desse vídeo, mas deixa eu me apresentar rapidamente se você ainda não me conhece. Meu nome é Alessandro, eu sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho e atuo na área de SST desde 2011 e sou seu amigo consultor aqui na EDL. Se você gostar desse vídeo, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe o like para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Bom, primeiramente, quero fazer uma ressalva que essas 3 etapas estão baseadas no que eu entendo como que um processo melhor estruturado para fazer essa avaliação e apresentação desses fatores de riscos encontrados dentro do PGR das empresas, complementando o GRO, Sistema de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, de acordo com a NR1. Inclusive, eu vou mostrar aqui na minha tela como que eu considero essas 3 etapas de uma forma estruturada. Tá? Vou apresentar aqui no slide. Bom, nesse slide aí, você pode ver as 3 etapas. A primeira etapa é avaliar a organização do trabalho. E dentro dessa organização do trabalho, né, que a empresa adota, verificar quais são os fatores de riscos psicossociais encontrados ali dentro da organização. Isso vai ser baseado em observação in loco, né? Observação do conhecimento da própria organização, como está estruturada a organização do trabalho nessa empresa. Segunda etapa é avaliar a percepção dos trabalhadores, também é importante, a própria NR1, eu vou mostrar daqui a pouco, traz tanto na versão atualmente em vigente, quanto na versão que vai entrar em vigência do texto, que vai entrar em vigência em maio de 2026, que é importante incluir a percepção, né, e a participação dos trabalhadores nesse processo. Então, isso pode ser feito através de algumas formas aí, basicamente, através de implementação de rodas de conversa, workshops, ou aplicação de questionários e pesquisas que abordem, que os trabalhadores consigam apresentar essa percepção que eles têm com relação a fatores estressantes e a fatores psicossociais dentro da organização do trabalho que eles desempenham. E, por fim, a última etapa é integrar essa avaliação, né, através da metodologia que foi implementada, e depois de fazer a classificação desses riscos dentro do inventário de riscos, né, como juntar isso ao inventário de riscos já existente no PGR da empresa e também propor as ações de melhorias desses aspectos de riscos para gerenciar esses riscos dentro do plano de ação da empresa, plano de ação já existente para a empresa, tá? A primeira etapa, né? A estruturação da primeira etapa. A primeira etapa, que é a etapa de avaliar a organização do trabalho, onde é que ela está baseada aqui, tá? Vou mostrar na minha tela também. Como vocês podem ver, isso aqui é um recorte, tá, do guia de orientações para aplicação, né, da avaliação dos fatores de riscos psicossociais no GRO das empresas, que foi disponibilizado lá no final de 2025 pelo Ministério do Trabalho. Esse é o guia, tá? Eles ficaram como eu já falei em vídeos anteriores, que eu vou deixar até na última tela aqui no card, aqui na última tela de vídeos, para você verificar outros vídeos que eu trato dessa questão também, desse assunto. Como o manual que o Ministério do Trabalho prometeu disponibilizar ainda não foi disponibilizado, então estou me baseando aqui no guia, e aí o guia, ele traz aqui uma pergunta aqui, ó, onde os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho estão incluídos, né? O guia traz essa resposta que os fatores de riscos psicossociais estão relacionados diretamente à organização do trabalho. E essa organização do trabalho, dentro da NR1, também tem esse reforço aqui, ó, eu trago o texto que está em vigência atualmente da NR1, que ele fala que o gerenciamento no item 1.5.3.1.4 diz que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físico, químico, biológico, risco de acidente e os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.
né? E esse texto ainda traz aqui no item 1.5.3.2.1 que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR 17, incluindo, claro, os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. É quando a gente vai na NR 17, a organização do trabalho, já que os fatores de risco psicossociais, e de acordo com o guia, está dentro dos processos de organização do trabalho, né? Na própria texto da NR 17 traz no item 17.4 que a organização do trabalho, o subitem 17.4.1 diz que a organização do trabalho para efeito dessa NR deve levar em consideração as normas de produção, ou seja, como que é estruturado o processo produtivo dessa empresa, o modo operatório, quando aplicável, né? O modo operatório da produção, a exigência de tempo para os trabalhadores executarem essas tarefas, né, produtivas, o ritmo de trabalho que é imposto pela organização do trabalho dessa empresa, o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis para os trabalhadores executar essas tarefas, e, por fim, os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador na execução das suas tarefas ali. Portanto, é necessário avaliar a organização do trabalho tendo como objetivo estabelecer o que é que a empresa tem de processo relacionado a esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui. Normas de produção, modo operatório quando aplicável, exigência de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis, e também os aspectos cognitivos que afetam a saúde e segurança do trabalhador na execução dessas tarefas. Tudo isso aqui faz parte da organização do trabalho, tá? E para complementar isso, eu trago aqui o item do texto novo, isso aqui é do texto que vai entrar em vigor em maio de 2026, com relação a como deve ser feito a avaliação da probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrente dos fatores econômicos. Nesse novo texto, a norma estabelece critérios específicos para a gradação da probabilidade, tanto para os agentes de risco físico, químico e biológico, de forma separada, para os agentes de riscos de acidente, os fatores de risco de acidente, e também para os fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossocial do trabalho, que deve ser feito como? Deve avaliar, deve considerar as exigências da atividade de trabalho, que entra ali dentro daquela organização do trabalho, como a organização do trabalho é estruturada, e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Então, isso deve ser avaliado nessa primeira etapa. Para a avaliação disso aí, é importante que o avaliador, né, seja uma pessoa que tenha conhecimento, o mínimo que seja, sobre os aspectos ergonômicos do trabalho e consiga, e de preferência em loco na empresa, para avaliar esses aspectos da organização do trabalho, tá? Ele precisa ter um mínimo de conhecimento ali de como o processo produtivo da empresa funciona e avaliar isso. E é importante avaliar isso, na minha concepção, de forma presencial, se for possível, né? Se for necessário. Eu acredito que na maioria dos casos vai ser necessária essa avaliação em loco. E claro, para fazer essa avaliação, é bom que o profissional tenha um conhecimento mínimo aí que seja na área de ergonomia, na área de avaliação de riscos ergonômicos, sobretudo esses aspectos relacionados à organização do trabalho, ou então que esteja pelo menos baseado aí em uma ferramenta, um checklist, uma metodologia que seja estruturada para avaliar esses aspectos organizacionais dentro da empresa. E aí ele vai preencher e seguir esse norte, esse roteiro, para avaliar esses aspectos dentro da organização. E agora indo para a segunda etapa, né, que é a etapa de avaliação da percepção dos trabalhadores. Vou mostrar aqui na minha tela, onde eu estou baseando isso. No próprio guia aqui do Ministério do Trabalho, né, o guia de implementação, de implementação não, né, o guia que traz as dúvidas aqui na implementação dessa avaliação dos fatores de risco psicossociais, tem um tópico aqui que envolver todas as partes interessadas nesse processo de avaliação é importante. Então, ele fala aqui, que buscando ou não a ajuda de profissionais externos, a organização, no caso a empresa, precisa envolver os profissionais de saúde e segurança do trabalho, especialmente o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que é o SESMIT, né? Se houver o SESMIT. Agora, se não houver o SESMIT, aí a empresa pode solicitar a contratação, né,
desses profissionais para fazer ali a consultoria e conduzir esse processo. E também deve envolver os níveis gerenciais, a alta administração da empresa, os líderes de equipe, supervisores de área e assim por diante. Além, claro, de envolver todos os trabalhadores. Todos serão importantes nesse processo de avaliação, ou seja, envolver todo mundo, tanto os níveis mais altos da gestão da organização, como também profissionais da área de saúde e segurança do trabalho. E eu digo mais ainda, talvez é necessário também envolver profissionais de ergonomia e de psicologia do trabalho nesse processo e também, claro, envolver todos os trabalhadores ali das linhas de frente, né, do chão de fábrica, os trabalhadores que estão ali voltados na linha de frente do processo produtivo. E isso, claro, a própria NR1, no texto atual em vigência, traz isso aqui, ó, que a organização deve adotar mecanismo para consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para esse fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando houver. Então, você pode utilizar para fazer, para incluir os trabalhadores nesse processo de avaliação, ou a própria percepção dos membros da CIPA, se tiver a comissão da CIPA estabelecida na empresa, envolver também o designado da CIPA, nos casos em que não houver uma comissão inteira constituída, né, nos casos que não for necessário ter uma comissão interna de prevenção de acidentes e assédio constituída, mas aí pode incluir o designado e, de preferência, incluir também a participação de outros trabalhadores e, se possível, até de todos os trabalhadores que estão envolvidos no processo produtivo. E aqui no texto novo, que vai entrar em vigência em maio de 2026, ela estrutura ainda até melhor que o tópico, que a organização deve, aí vai ser o item 1.5.3.3, que diz que a organização deve adotar mecanismos para a participação dos trabalhadores no processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, proporcionando noções básicas sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, a consulta dos trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, a CIPA, quando houver, e, claro, comunicar essas avaliações para os trabalhadores em geral. E isso pode ser também utilizado outras ferramentas para evidenciar essa participação dos trabalhadores. Por exemplo, pode ser feito workshops, pode ser feito palestras, onde no final apresente questionários ou faça um brainstorm, né, sobre a percepção dos trabalhadores quanto aos fatores de riscos, sobretudo os psicossociais relacionados às suas atividades, ou então pode se estabelecer também o que está muito em moda aí no mercado, a implementação de ferramentas de checklists automatizados, inclusive através de links ou softwares que fazem, que colhem a percepção desses trabalhadores com relação aos fatores, aos aspectos ali de riscos ergonômicos, principalmente voltados para os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, que estão influenciando ali nas suas dinâmicas de trabalho, nos seus processos produtivos. Isso também pode ser implementado, que é algo que até eu recomendo, mas que não seja apenas o único pilar para basear a avaliação, porque, como eu mencionei no item anterior, é importante avaliar os fatores. A gente sabe que os fatores psicossociais não é avaliação individual, é avaliação do ambiente de trabalho e também, claro, incluindo a percepção dos trabalhadores, né, com relação a esses fatores. E, por fim, depois de avaliado o ambiente de trabalho, né, como que é feita essa organização do trabalho, e também colhida as informações referentes à participação dos trabalhadores, né, o sentimento que eles têm com relação aos riscos psicossociais dentro ali das suas atividades, como que faz essa integração aí dentro do inventário de riscos do PGR da empresa, que provavelmente já está em vigência, e também como estabelecer medidas de ação específicas para o controle e o gerenciamento desses fatores de riscos relacionados aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. O guia de implementação da avaliação dos fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho traz no último item, que é o item 6, documentação, que todas as etapas desse processo devem ser registradas nos documentos do PGR, que pode você usar a própria metodologia, né, de avaliação de riscos do PGR, ou então você pode estruturar isso em um documento à parte, chamado de AEP, né, análise preliminar
análise ergonômica preliminar, que, no caso, inclusive, é esse documento que as empresas dispensadas da elaboração do PGR vai ter que apresentar, no caso das fiscalizações, né? Então, você pode, para a empresa que já tem um PGR, você pode estruturar esse processo de avaliação utilizando a própria metodologia que, se for possível aplicar, que a própria metodologia que o PGR já adota para avaliar os outros riscos, os riscos físico, químico, de acidentes, enfim. Claro, se essa ferramenta for adequada, né? Se essa metodologia for adequada para conseguir avaliar os psicossociais também. Se não, você pode estruturar isso em um anexo, num AEP em anexo, utilizando uma outra ferramenta, uma outra metodologia para fazer essa avaliação. E no caso das empresas que não têm PGR, aí vai ter que evidenciar isso através da AEP mesmo, análise ergonômica preliminar. E no inventário de riscos, esses resultados devem ser apresentados, seguindo, claro, o que está previsto lá no subitem da NR1, que é que o inventário de risco deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações aqui: a caracterização dos processos em ambiente de trabalho, que isso está completamente, se tratando de fatores de risco psicossociais, está diretamente ligado à organização do trabalho, a caracterização das atividades que os trabalhadores executam também está relacionada à organização do trabalho, no caso dos fatores psicossociais, a descrição dos perigos e a identificação das suas fontes ou circunstâncias, a indicação dos possíveis lesões ou agravos decorrentes dessa exposição a esses perigos, a indicação dos grupos dos trabalhadores que estão expostos a esses perigos e a descrição das medidas de prevenção implementadas, caracterização da exposição dos trabalhadores aos perigos, dados de análise preliminar do monitoramento, no caso aqui para agentes físico, químico e biológico, e os resultados da avaliação ergonômica preliminar nos termos da NR17, aí no caso dos fatores psicossociais vai ter que ser utilizada essa avaliação ergonômica preliminar, e, por fim, a avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação, né? Ou seja, determinada a graduação. Então, a ferramenta que você vai utilizar para fazer essa avaliação tem que ter uma metodologia que permita você graduar, né, que pode ser, como eu falei anteriormente, pode ser a própria metodologia utilizada para graduar os riscos dentro do PGR, os outros riscos, né, os outros fatores de risco, químico, físico e de acidentes, e biológicos também, se essa ferramenta conseguir avaliar também fatores ergonômicos, né, e principalmente esses fatores de riscos psicossociais. Se possível, você pode usar isso. Ou então, outra metodologia voltada especificamente para avaliar separadamente esses fatores, e aí você incluir, depois da gradação, esses fatores de risco dentro do inventário de risco do PGR, e claro, com base nos riscos que forem necessários o controle, né? Por exemplo, riscos de moderado para cima, é possível que a sua metodologia indique alguma medida, alguma tomada de medida de ação, e aí essas medidas de ação vai ter que estar linkadas a esse fator de risco específico, que deve ser implementado ali no plano de ação, né? Deve ser informado no plano de ação do PGR da empresa, como já é feito com os demais riscos, físico, ergonômicos relacionados a condições biomecânicas, por exemplo, os biológicos e também os químicos. Então é isso, espero que essa minha percepção tenha te ajudado a estabelecer aí formas de avaliar esses agentes de risco psicossociais aí dentro da empresa que você trabalha, dentro das empresas que você faz consultoria. E essa é a forma como a EDL tem se estruturado para conduzir esses processos, né, de avaliação aí dentro das empresas clientes, e é a forma que eu acredito hoje que vai ser mais eficaz para fazer essa avaliação, seguindo essa metodologia aí, esse roteiro aí desses 3 passos. E se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com algum colega também que possa se interessar por esse tema, e deixe o seu like para ajudar o canal, nosso canal aqui da EDL, a chegar a mais gente, ao YouTube, entregar a mais pessoas. Se aparecer a opção de hypar o vídeo, eu te peço que dê esses pontinhos aí, não custa nada para você, só clicar ali no botãozinho de hypar e dar aqueles pontos gratuitos que você pode dar para o canal, que isso ajuda o YouTube ranquear o nosso canal e faz com que ele apareça para mais pessoas aqui dentro do YouTube. É isso aí, abração, sucesso em seus negócios, sucesso em seu trabalho, sucesso na aplicação da avaliação dos agentes psicossociais no ambiente de trabalho aí da empresa que você trabalha, das empresas que você presta consultoria, tá? E abração e até o próximo vídeo. Tchau.